né, acompanhando Cruzeiro e Vitória, Vitória e Cruzeiro, um jogo atípico, num gramado onde a chuva hoje castigou Salvador, e se os homens da CBF tivessem sensibilidade, teriam transferido o jogo, né, para uma outra data, ou feito alguma coisa. Infelizmente, tivemos a contusão grave do jogador Jamerson, né, que sofreu um carrinho do Eduardo, não foi um carrinho de propósito, né, foi o estado do gramado, o Eduardo deu um carrinho, tinha uma poça d'água, acabou atingindo a perna do Jamerson, né, teve uma fratura, infelizmente, a gente torce para que ele se recupere o mais rapidamente possível, mas é inadmissível no futebol brasileiro, um futebol tão milionário hoje em dia, que nós tenhamos, né, gramados sem drenagem, sem irrigação. É um absurdo o que está acontecendo. A CBF deveria fazer uma vistoria em todos os gramados. Se o Barradão não tem condições de ter uma drenagem decente, ou adia o jogo, ou então leva para Fonte Nova, que é em Salvador, é do Bahia, é do Vitória. Porque não tem condição isso. Sabe, um jogo num gramado horroroso, uma chuva torrencial, e não tem condição isso. Tiraram 3 pontos do Cruzeiro. Vou dizer uma coisa, o jogo ficou em segundo plano a partir do momento da contusão grave do Jamerson, porque todos nós somos seres humanos, é um rapaz, tem família, e vamos torcer para Deus, né, pedir a Deus para que ele se recupere o mais rapidamente possível. É um acidente de trabalho. O Eduardo não teve a menor culpa. Ele foi dar um carrinho, deslizando no campo, e infelizmente, né, o rapaz tirou a bola e a perna dele foi atingida. Então, diga-se de passagem, nenhuma culpa do Eduardo. A culpa é de quem deixou ter um jogo no gramado desse. Vergonha da CBF, tinha que ser adiado o jogo. Paulo Henrique, é isso aí, Paulo Henrique, é o que eu tenho dito aqui. Jogo para ser adiado, sabe? A gente vai ter tantas datas, né? Começa agora a Copa do Mundo de Clubes. Por que não colocaram Cruzeiro e Vitória para outra data? Sábado, outro dia, não importa, amanhã. Porque está chovendo em Salvador o dia inteiro. Já era previsto que o estado do gramado do Barradão ficaria desse jeito. Lamentável. Edson Júnior, boa noite, Jaci. Futebol implacável com o campo naquele estado. Campo de série, impraticável. Campo de Série A sem drenagem. É o que eu digo. O futebol brasileiro precisa ser repensado. Você faz um jogo desse no Mineirão com uma chuva dessa, não vai ter problema, porque a drenagem é perfeita. Agora lá é um pasto, virou um pasto. O campo do Barradão virou um pasto, lamentavelmente. Flávio Damasio, empate nessas condições, dica de bom tamanho, mas é um absurdo. Sim, o empate está ficando, não acabou ainda, está ficando de bom tamanho para o Cruzeiro. Mas era jogo para 3 pontos. Eu estava conversando isso com o Léo Diniz, o Léo falou, Jaci, perdemos 2 pontos, vamos ganhar 1 com empate. Porque era jogo para o Cruzeiro. Gente, mesmo com 10 homens em campo, porque o Eduardo foi expulso, né? O VAR chamou o árbitro e mostrou contusão muito grave, foi expulso, ok. Sem ter culpa, tá? Diga-se de passagem. Mas é brincadeira isso, não pode. Se choveu em Salvador de manhã até agora, adiasse o jogo. Tem data, faria amanhã, sexta-feira, sábado, Cruzeiro ficaria lá, sabe? Não tem condição isso. Precisamos repensar o futebol brasileiro. Na Europa não acontece porque a drenagem é perfeita. No Mineirão, no Maracanã, não teria problema. Sabe, agora, no Barradão tem problema. O Vitória é um time pequeno, com todo respeito ao Vitória, não é do tamanho do Cruzeiro, não é do tamanho do Flamengo, do Palmeiras, é o Vitória. É um time de médio para baixo. Né? E o estádio do Vitória é acanhado e o gramado pior ainda. Isaac Jogador, boa noite, Jaci. A CBF é uma vergonha. Série A com estádio desse. É o que eu digo. Presidente Chaldi, Samir Chaldi, o senhor assumiu agora. O senhor é um jovem de 40 anos, com propostas maravilhosas, junto com meu amigo Flávio Sveiter. Tem que repensar esse tipo de coisa. Não pode acontecer. Humberto Ferreira, boa noite, Jaci. Futebol profissional, né, caro, os times podem jogar num pasto desse. É verdade. O futebol hoje é caro. O Cruzeiro tem uma folha de 25 milhões de reais por mês. Como que pode jogar num campo desse? Será que não tinha uma autoridade para falar, gente,
Conversa com o presidente do Cruzeiro, com o presidente do Vitória, olha, não tem condições de ter um jogo no estádio desse, num gramado desse, com uma chuva torrencial. É um fenômeno da natureza. É preciso que os homens que comandam o futebol tenham sensibilidade. Isso tinha que partir da CBF, da Federação Baiana. Pelo amor de Deus, gente. Klepper Alves, futebol na lama, CBF também, a maior culpada. Infelizmente, né, a coisa tem que mudar. Tem que ter gente profissional, gente que entenda do riscado. Raimundo Batista, representante do Cruzeiro, deveria ter agido e solicitado o adiamento desse jogo, mas não é assim que funciona. Acabou o jogo, acabou agora. Acabou o jogo, 0-0, o Cruzeiro leva um ponto, o Cruzeiro está na liderança. Ah, não, gente, está em segundo lugar. Está em segundo lugar pelo saldo de gols. Mesmo número de pontos que o Flamengo, 24, com um jogo a menos, no caso o Flamengo, o jogo com o Sport, porque o Flamengo viajou para o Mundial de Clubes. Mas isso é um absurdo. Eram 3 pontos para o Cruzeiro. Léo Diniz falou isso. Léo, você quer ver aqui rapidamente? Não, Léo não. Vem cá, Gabriel. Gabriel, vem cá, Gabriel. Rapidinho, Gabriel. Vem cá, só bater um papinho comigo aqui. Estou aqui sendo recebido pelo Léo. Senta aqui do meu lado aqui, ó. Aqui, Gabriel. Isso. Aqui, ó. Gabriel Cruzeirense de 4 costados. Garoto bonito, garoto estudioso. Tudo bem, Gabriel? Aham. O que você achou desse jogo aí? Fala pra gente. Ah, mais ou menos. Eu só não gostei porque, tipo, o campo tava todo ferrado e não deu pra jogar direito. Não tem condição de jogar num campo desse, né, Gabriel? Aham. Mas o Cruzeiro está muito bem, né? Mesmo com 10 em campo, com um campo horroroso, o Cruzeiro mostrou a sua proposta de jogo. Não dá para jogar num campo desse, mas o Cruzeiro ainda assim, com 10 homens em campo, mostrou a sua proposta e mostrou ao que veio, né, Gabriel? Tá em primeiro lugar, pelo menos. Está em primeiro lugar junto com o Flamengo, né? Perde no saldo de gols, está em segundo no saldo de gols, mas na pontuação 24 pontos para cada um. Aham. O poderoso Flamengo, que vem ganhando tudo há 10 anos junto com o Palmeiras. A gente ganhou deles, né? Ganhou do Palmeiras e ganhou do Cruzeiro, do Flamengo. Aham. O que significa dizer que o Cruzeiro está muito bem. Você concorda? Concordo. Concorda? Você vai ver o cabuloso campeão esse ano? Eu espero, né? De quê? Copa do Brasil e Brasileirão. Os dois? Eu tô com você, viu? Temos time para isso, hein? Temos. Né? Ó, obrigado por nos receber aqui na sua casa, tá? É um prazer. Tá bom, Gabriel? Tá bom. E fala aí, aqui é cabuloso. Que cabuloso. Mostra a camisa aí, rapaz. Essa aqui, ó. Mostra aí, ó. Aí. Aí, ó. Mostra atrás de quem que é. Aí do Wallace, ó. Número 5. O Wallace vai melhorar e vai jogar muito? Ele saiu, não? Não. O Wallace tá aí ainda, É. O Mister, senta aqui. O Mister vai recuperar ele, hein? Vai. Porque ele era um grande jogador no Grêmio, na Itália, né? Tá passando por um momento ruim, mas já está começando a melhorar. Eu acredito. Você gosta do Mister? Gosto. Gosta? É um técnico bom? Você não viu o Vanderlei Luxemburgo, seu pai viu. O Mister lembra muito o Vanderlei pela competência, pela qualidade, pela seriedade, que o Vanderlei é o único pentacampeão do Brasil. Sabia disso? Não. Não? É o único técnico que ganhou 5 títulos brasileiros, o Muricy ganhou 4. E um detalhe importante, em 2013 o Cruzeiro foi campeão mineiro invicto, Copa do Brasil invicto, e no Brasileiro perdeu no máximo 3 jogos, se eu não me engano. Sabia disso? Então é bom, você lê tudo, você gosta da história do cabuloso. Né? Então vamos fechar aqui falando, aqui é cabuloso. Aqui é cabuloso. Valeu, Gabriel, obrigado, meu camarada. Tá aí, ó, a nova geração, gente, aqui é a nova geração, né? E o Cruzeiro cabuloso, 24 pontos, tá aqui, ó, a camisa do Jaircy tá aqui, ó. Eu não largo ela não, viu? Tá aqui, ó, Jaircy, 11, né? O jogo, infelizmente, o jogo ficou em segundo plano em função do gramado. Mas o Cruzeiro é líder. Cruzeiro e Flamengo. Ó, só tem jogo agora, o Bragantino tomou de 3 do Bahia, né? Só tem jogo agora daqui a um mês e pouco. Então até lá o Cruzeiro e o Flamengo dividem a liderança com 24 pontos. Palmeiras com jogo a menos, Flamengo com jogo a menos. Isso não me interessa. O Cruzeiro já jogou, eles não. Então o Cruzeiro está na liderança do Campeonato Brasileiro ao lado do Flamengo. Maicon Almeida, se fosse Flamengo, o jogo iria ser adiado, mas como é o Cruzeiro... Ô Maicon, eu acho que faltou sensibilidade das autoridades, né, do delegado do jogo, todo jogo tem um delegado. Não é de polícia não, viu, gente? É delegado do jogo. O delegado dizer, ó, não tem a menor condição de fazer uma partida de futebol num gramado desse, em função da tempestade que está caindo em Salvador desde cedo. Faltou sensibilidade. Marcos Vinícius, se a CBF fosse uma instituição séria, colocaria regras sobre esses tipos de condições de campo. Ruim, parece que o sistema de drenagem não foi suficiente.
né? Se é que tem. É verdade. Um jogo desse no Maracanã, no Mineirão, na Fonte Nova, não teria problema. Garanto a vocês, né? Apesar da forte chuva. Mas realmente é complicado, né? Olha, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal, senta o dedo no like e a gente está junto, na vitória, no empate, na derrota, aqui é cabuloso, viu? Jean Veras, Jaircy, pelo amor de Deus, coisas do futebol brasileiro que são inaceitáveis, que arbitragem foi essa? Campo ridículo, tinha de ser interrompido esse jogo, eu concordo com você, em gênero, número e grau, concordo, sabe, muito difícil, né? Queria estar aqui falando de Cruzeiro com 26 pontos, mas infelizmente tomaram 2 pontos do Cruzeiro no empate com o Atlético, tomaram pelo menos 1 ponto do Cruzeiro no jogo contra o Internacional, que marcaram um pênalti inexistente e expulsaram o Jonathan Jesus, ou seja, o Cruzeiro vem sendo prejudicado jogo após jogo. Não é correto isso, gente, pelo amor de Deus. Caix, 0-0, mas deveria ser uns 3 para nós, que vergonha da CBF. Cruzeiro, com todos os problemas, com a mesma... Gente, o Vitória não tem time para encarar o Cruzeiro. Em condições normais de temperatura e pressão, como diz meu amigo Chico Maia, o Cruzeiro teria metido 3-4, com toda certeza. Humberto Ferreira, CBF prova a cada dia que é amadora, fraca e incapaz de ter empatia com os clubes. Por isso que o futebol e a seleção agonizam e estão passos largos para o amadorismo. É verdade, Humberto. Concordo com você. Eu tenho a expectativa de que a nova diretoria da CBF, com o Samir Chaldi e com o Dr. Sveiter, possa mudar essa cara do futebol brasileiro, essa cara viciada, né? Essa cara de um futebol pobre, de um futebol que não há um fair play em todos os aspectos, porque é inadmissível praticar futebol num campo como o de hoje do Barradão. O Barradão deveria ser interditado, porque mostrou que não tem a menor condição de drenagem, né? A bola, você tinha que levantar a bola. No lado direito, né, do gol do Cruzeiro no segundo tempo, ali estava meu filho, o João Tadeu, que nem gosta de futebol, falou, papai, aquilo ali é uma piscina. É uma piscina, a bola não rola. É lamentável, minha gente, é lamentável. Olha, deixa eu falar de coisa boa. E coisa boa é o Supermercados BH, onde você tem conforto, qualidade, preço baixo. Você baixa o seu app a cada semana, né? Aí, ó, Arraial do BH, né? Mês de junho, mês do Arraiá, então Arraiá do BH, e você tem ofertas especialíssimas, né? A rede que mais cresce no país de supermercados, e você tem ofertas como essas, que eu vou mostrar agora, ó lá. Chã de dentro, patinho, bovino, peça pedaço, quilo R$ 34,80. Filé de peito de frango Rivelli, congelado, pacote de 800 gramas, R$ 14,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo R$ 7,98. Café Barão, pacote de 500 gramas, R$ 26,90 cada. E a cerveja Brussels, puro malte, latão 473 ml, R$ 2,98 cada. Supermercados BH, conforto, qualidade, preço baixo, só o BH tem, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like, vamos junto nessa, né? Porque o Supermercados BH, já estamos no Vale do Aço, estamos entrando no sul de Minas. Gente, daqui a pouco estaremos dominando o estado inteiro com o nosso Supermercados BH. Conforto, qualidade, acima de tudo, preço baixo que só o BH tem. Olha, meus amigos, minhas amigas, é lamentável, né? Eu imaginei, eu estava acompanhando hoje o dia inteiro, falei, eles vão adiar o jogo. Vão adiar o jogo porque não tem condição de fazer um jogo de futebol num estado de gramado desse. Mas, infelizmente, as autoridades, né? Será que eles não perceberam que nós teremos uma parada gigantesca a partir de hoje? Um mês de paralisação do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. Então, por que não adiar esse jogo para sábado? O Cruzeiro ficaria em Salvador, não teria problema. E nem para o Vitória teria problema. Quer dizer, tivemos a contusão grave do Jamerson, que poderia ter sido evitada se não houvesse esse jogo. Lamentável. Luiz André, expulsão injusta, culpa do gramado, contato normal, mas o impacto pesado pela água, exato. O Eduardo não teve menor culpa, deve estar triste, traumatizado. Olha o lance, gente, olha lá. O Eduardo tentou dar o carrinho para atingir a bola, olha lá. O rapaz tirou a bola e ele pegou a perna dele. Não sei se foi fratura exposta, uma cena lamentável, triste.
Deus abençoe que o Jamerson se recupere rapidamente, é o que nós podemos torcer por ele, pela família dele, mas realmente é lamentável. É lamentável que a CBF permita um jogo num gramado desse, lamentável. Moisés Silva, como que permite um jogo num pasto desse? Né? Jogo perigoso, risco de lesão altíssimo, sim. Teve um risco ali com o jogador do Cruzeiro, não me lembro quem foi. Sofreu um carrinho também, poderia ter sofrido uma contusão grave. Absurdo. Daniel, o Jamerson do Vitória saiu de campo machucado. A entrada do Eduardo deu um susto. Sim, saiu machucado gravemente. Né? Falaram em fratura exposta, joelho, tornozelo, não sei. Mas a contusão foi grave. É triste. Por quê? Porque as autoridades, o delegado do jogo, não relatou, olha, vamos adiar. Cruzeiro, chama os dois presidentes, vamos fazer o jogo amanhã, se a chuva melhorar em Salvador? Ô, gente, pelo amor de Deus, futebol tem que ser profissional, tem que ter fair play, tem que ter consciência. Cauã Souza, impressionante, toda hora a bola parava na poça, a água atrapalhou demais o Cruzeiro. O Léo Diniz falou isso, o Cruzeiro está sendo atrapalhado. Né? E para mim, eu gravei isso no intervalo, o jogo ficou em segundo plano, pela contusão de Jamerson. Né? Primeiro, a integridade física dos atletas, é o que a gente sempre prega. Lamentável, lamentável. Ai, cara, não tinha condições de jogo, nossas orações ao ser humano e atleta hoje lesionado. Força ao Cabuloso também, não tivemos condições de jogar. Obrigado, Ai, que é isso aí, força para o Jamerson, para a família dele, né, que Deus abençoe, que ele se recupere rapidamente, porque o jogo fica em segundo plano quando você tem um atleta, um ser humano, né, machucado dessa maneira, com a lesão grave. Então, que Deus abençoe, que dê tudo certo, né, que ele possa se recuperar o mais rapidamente possível, e tomara que não seja tão grave quanto a gente imagina, né, porque ainda não teve um parecer do hospital. Tomara. Mônica Alves, com um jogador a menos, o resultado foi bom, né? O gramado horroroso, não foi o mau resultado. Sim, Mônica, não foi o mau resultado, mas o ideal seria que os homens que comandam o futebol brasileiro, né, se eu fosse presidente da CBF, eu ligaria e falaria assim, ó, não tem jogo hoje no Barradão, cancela. Ó, presidente do Cruzeiro, o senhor pode ficar em Salvador até sábado? Vitória, vocês concordam com a... Tá tudo certo. Mas do jeito que foi, gente, não pode acontecer isso, é lamentável. O Wellington Soares, Fortaleza e Santos, 2-2? Ué, estava 2-0 para o Santos. Rapaz, gol do Pikachu, 2 do Pikachu. É, o Santos com o Neymar, Neymar não jogou, né? Mas o Santos está complicada a situação, viu? Polo aquático hoje, Guilherme Zinago. É, Guilherme, polo aquático e, lamentavelmente, uma contusão grave de um ser humano, de um atleta. Francisco Gisleno, falta de respeito à CBF com essa Série A. Falta de respeito com os atletas, com o ser humano, com todos nós. Né? Eu queria estar aqui, independentemente do resultado, falando de um grande jogo, de um gramado perfeito. Ô, gente, é chuva, é uma força da natureza. Né? Então, caberia às autoridades adiar o jogo, simples assim. O Wellington Soares dos Santos, esse jogo foi a cara da CBF. Tá aí, ó. Por mais que haja mudança na CBF, o povo brasileiro não acredita mais, de tanta coisa que já aconteceu. Um jogo para ser adiado. Eu falei no começo, gente, pelo amor de Deus. Ricardo Alves, sou flamenguista, mas esse jogo tinha que ser adiado. Olha, gente, um flamenguista como eu também sou Cruzeiro, todo mundo sabe, um flamenguista dizendo que o jogo tinha que ser adiado. É um desrespeito. Se fosse o Flamengo também, poderia um jogador sofrer uma contusão grave. É um desrespeito. Ítalo Braga, hoje no Barradão teve tudo, menos futebol. Perfeito, perfeito. Olha, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Estou chateado, indignado, né? Mas a gente tem que falar do futebol, infelizmente. Hoje não teve futebol, hoje teve um gramado que parecia um pasto, a área do lado direito, né? Onde o Cruzeiro atacou no primeiro tempo, parecia uma piscina, a bola parava ali. Uma vergonha. Luiz Henrique, boa noite. O problema é que eles não iam deixar o Cruzeiro pegar a liderança. Tem isso também, né? Mas o Cruzeiro vai contra tudo e contra todos, tá? Humberto, média IC, a lesão do jogador do Vitória foi mais culpa da CBF do que do Eduardo. Não, o Eduardo não teve culpa. Ele deu um carrinho, o campo escorregadio, uma poça d'água, infelizmente atingiu a perna do rapaz, infelizmente. Haroldo, a CBF tem que indenizar a família, concordo com você. Olha, quem vai ser o campeão brasileiro? Cruzeiro? E da Copa do Brasil também? Então vai na Bet Nacional, tá o QR Code, amigo.
A Bet Nacional é a Bet do Vini Júnior, melhor jogador do mundo, do Galvão Bueno, meu padrinho de casamento, meu irmão, o maior narrador da história, e do Jaircy Carvalho. Então, se você tem mais de 18 anos, divirta-se com responsabilidade, hein, gente? Com responsabilidade. Na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, que está com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, e estamos juntos, e está bombando, e está legal. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Eu vou apostar Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil do Brasileiro, contra tudo e contra todos, tá? Sou mais o Cruzeiro cabuloso. E ó, o QR Code está aí. É importante você clicar nesse QR Code da Bet Nacional, porque é o QR Code do Jaircy Carvalho. Combinado? Tamo junto, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like. William Galberto, CBF precisa ter mais voz. Hoje não poderia ter jogo, né? A CBF deveria mudar de atitude. É o que eu falei. Eu, se eu fosse o presidente Samir, que assumiu há pouco tempo, eu ligaria, olha, não tem condições de ter jogo no Barradão em Salvador. Vamos adiar esse jogo e marcam outra data, ou sábado, ou semana que vem. Gente, não tem jogo. Não tem jogo. Os campeonatos pararam por causa do Mundial de Clubes, que vai começar sábado nos Estados Unidos. Estarei viajando domingo para lá, né, que é onde eu moro. Mas vou falar para vocês, estava conversando com o Léo, que saudade de BH, que vontade de voltar. BH é maravilhosa, nossa cidade. Hoje eu levei meus filhos no Mirante, do Mangabeiras, para eles virem BH total, os prédios maravilhosos. Ei, BH, te amo, BH. Sérgio Apolinário, flamenguista, Jaircy, boa noite. Complicado assistir campeonato nessas condições. Definitivamente, o futebol brasileiro está na lama. É isso, Sérgio. Sérgio está sempre comigo. Jean Veras, infelizmente, olha a CBF, está no Ancelotti. Simples, está pior que a Conmebol. E um detalhe, hein? O Brasil ganhou com uma falha do jogador paraguaio, que tinha a bola dominada e tentou atrasar para o goleiro, o Matheus Cunha tomou e tocou no Vini Júnior. Porque senão era 0-0. Estou vendo muita gente enaltecer. O Ancelotti não mudou nada. Ah, o Brasil melhorou. A imprensa brasileira, né? O Dorival fez o que ele fez. O Dorival ganhou em Londres, empatou com a Espanha lá na Espanha. Ninguém lembra. Mas é um técnico estrangeiro, é maravilhoso, é campeão de tudo. Então tem que puxar o saco, né? O Ancelotti não mudou nada na seleção até agora. Ele não vai mudar. Em um ano não se muda nada. Dá um contrato de 5 anos para ele, até 2030, aí sim. Para ele formar um time decente e campeão. Porque em 2026, esqueçam. Ancelotti não é mágico não, gente. Não mudou nada. Quem está falando que mudou, quer like, quer mentir para o torcedor, eu não minto. O Brasil fez um futebol horroroso no segundo tempo. Primeiro tempo pressionou, o volume de jogo, ok. Mas quase não chutou em gol, né? O Gatito fez uma defesa ou outra. Então não é por aí não, gente. Discordo completamente. Não mudou nada em relação ao Dorival. Até conversei hoje com o Dorival pelo Zap. Não mudou nada. Aí o Dorival falou, Jaircy, mas ninguém valoriza um advogado brasileiro, um jornalista brasileiro, um técnico brasileiro, ninguém valoriza. Agora, quem vem de fora é maravilhoso. Gente, vamos parar com isso, né? Joselito Ferreira, a CBF precisa tomar pequenas atitudes, né, para acontecer grandes jogos. Pequenas atitudes, Joselito, você tem razão. Adiar o jogo, né? Mas tudo bem, gente, ó, o Cabuloso está em primeiro lugar junto com o Flamengo, com 24 pontos, olhando os outros times pelo retrovisor, né? E o Cruzeiro, com o técnico Leonardo Jardim, que eu conheci pessoalmente terça-feira na Toca, e ele falou, Jaircy, eu já lhe conheço pelo vídeo, gosto muito do seu trabalho, o senhor é um profissional sério. Eu falei, ô mister, muito obrigado, eu que agradeço ao senhor, parabéns por estar no Cruzeiro, pelo que o senhor está fazendo, e tenha o meu apoio sempre, muito obrigado. Mister é maravilhoso. Mônica Alves está sempre comigo, senta o dedo no like na inscrição, galera. Isso aí, galera, senta o dedo no like, né? E se inscreva no canal Jaircy Carvalho Esporte. Fernando Márcio, uma falta de respeito colocar os jogadores para jogar nesse campo. Complicado. Se o jogador diz que não vai jogar, é punido. Se o clube não deixa entrar em campo, é punido. Tinha que partir da CBF, né? Rogério Braga, esporte que envolve milhões e os dois times terem que jogar num gramado desse. Lamentável, né? Essa contusão, infelizmente, tem que colocar na conta de quem deixou ter um jogo num campo desse, num gramado desse, nessas condições, infelizmente, né? Infelizmente. João Vieira, boa noite, Jaircy. Esse juiz é muito ruim, não tem critério, só amarelou os jogadores. Mas, meu amigo, deixa eu te falar, é difícil para um árbitro apitar um jogo num campo desse. Até o árbitro fica prejudicado. Lamentável, né? Lamentável. Boa noite, Jaircy. Esse juiz é muito... Ah, já li aqui o nosso João Vieira.
Meus amigos e minhas amigas, eu vou me despedir mais cedo hoje, agradecer ao Rodrigo Calvoso, né? Hoje é dia dos namorados. Rodrigo, curta a dona Isabel aí, Deus abençoe, todos os namorados do Brasil, né? Porque nós que somos casados, somos eternos namorados. Um beijo aqui para minha esposa Alexia, um beijo para a Laura, esposa do nosso Léo Diniz, né? E que todos os casais sejam felizes com muito amor no coração, que é o que a gente deseja sempre. Gente, obrigado pelo carinho. Aniversário da dona Isabel, dona Isabel, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Deus te abençoe, te proteja, você está curada, viu, Isabel, em nome de Jesus. Eu sei que você tem fé e o Rodrigo também, você está curada, em nome de Jesus, pode saber disso e você vai me dar essa notícia boa. Isabel, Deus te abençoe, muitas felicidades, muitos anos de vida ao lado do seu Rodrigo, que é um cara maravilhoso, um cara espetacular, um cara religioso, um cara sério. Você tem um maridão, viu? Parabéns, Deus te abençoe, muita saúde. Vai tomar um champanhe com ele agora, champanhe por minha conta, pode pedir aí. Pede uma Vilve, pede uma Moixandô, por minha conta, viu, Rodrigão? Tamo junto. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, um beijo no coração e a gente está junto. Amanhã eu volto com mais calma para comentar tudo isso, né? Mas o importante é dizer que o Cruzeiro Cabuloso, o maior time das Minas Gerais, é líder do Campeonato Brasileiro, ao lado do Flamengo com 24 pontos, até o próximo mês, quando acabar o Mundial e os clubes voltarem a disputar o Brasileirão. Cruzeiro e Flamengo, dividindo a liderança com 24 pontos, são os líderes do Campeonato Brasileiro. E aqui é cabuloso. E quem não gostar, atura ou surta. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!